Fala, meu pessoal de todo o Brasil, de todo o universo Enem, né? Do Enem. Eu tô aqui com o Leonardo e com nossos dois queridos alunos aprovados, Sérgio Samuel e Nathalie Galvão, para gravar o primeiro episódio do Aprovecast de 2024, né? Então, mais do que convidados especiais, né, Leonardo? E eu vou querer começar logo que cada um dos dois se apresentem para o público em geral, que acho que só conhecem eles, às vezes, do YouTube, né? Que eles estão gravando as questões aqui numa prova. Mas é isso. Nathalie, como é que... Conta aí sua trajetória até chegar na aprovação de medicina, como é que começou e, enfim, sinta-se livre. Meu nome é Nathalie, como o Pota já me apresentou, eu fiz 3 anos de uma prova, eu tenho 20 anos hoje, e eu cheguei em uma prova com 17 anos, recém saí de uma escola, pandemia, e fiz todo o meu percurso aqui, vim do ensino médio bem insalubre mesmo, na pandemia, não tinha visto nada, basicamente. E minha história na prova começou mais assim, do nada, do zero. E eu fui construindo muito isso ano após ano aqui, até chegar a minha aprovação, tão sonhada aprovação. E foi muito graças à prova aqui. E eu acho que é isso, mais por cima. Eu vou aperrear você sabe que a minha missão aqui é aperrear vocês, né? Minha missão aqui, pode ter mais diplomado, pode ter mais educado, eu vou logo na canela. Conta um pouquinho, Nathalie, da tua vida Enem, você falou de pandemia, conta como é que você direcionava, quais eram as tuas metodologias de estudo, o que é que você fazia, o que é que você focava mais. A redação, a gente vai expor aqui para todo mundo o que é que ela fazia aqui na prova média. Né? Ela coagia a gente, né? Os corretores, inclusive eu, né? Mas enfim, vou deixar ela contar um pouquinho aí, conta pra gente um pouco da tua trajetória e linguagens humanas, matemática, redação, natureza, enfim, como é que você fazia, como é que você estudava? Na verdade, no meu primeiro de cursinho, eu não tive tanto uma opção de focar em alguma coisa, porque eu era ruim em tudo. Então eu não podia escolher. Não tinha assim, foco, né? Era tirar pra todo lado. Eu vou estudar humanas porque é meu calo. Não, tudo era meu calo. Então eu tinha que estudar um pouco mais que todo mundo. Principalmente redação, porque redação, no primeiro Enem que eu fiz, eu tirei 380. Certamente você tangenciou a redação. Certamente, então, com certeza eu fiz muita coisa errada. E no primeiro de cursinho eu sabia que eu não ia passar. Eu acho que eu tivesse maturidade de saber que eu não iria passar. E eu tive 2 opções. Ou eu sentava e chorava, ou eu construía minha base naquele ano. E foi justamente o que eu fiz. Então eu via aulas online, nunca fui muito de assistir aulas presenciais, porque às vezes eu não entendia, eu tinha vergonha de perguntar ao professor, na aula online eu voltava, enfim. Então, construí minha base naquele ano, sabendo que com certeza eu não iria passar. Mas aí no segundo ano de cursinho, já foquei mais um pouco em questões, no meu calo, que era humanas, que aí verdadeiramente a gente chegou em um calo, em uma questão. E no segundo ano foi isso, tive um pouco de esperança, mas também sabendo que eu não estava pronta. Já no terceiro ano de cursinho, o Potita, meu assessor, ele alinhou muito aquilo que eu precisava. Humanas, geografia física, ele fez eu mastigar geografia física. Matemática. Tanto que chegou em 42 acertos em humanas. 42 acertos em humanas. E eu tinha saído de 28 em humanas no ano anterior. Então, eu acho que isso, o bom da assessoria foi isso. Ele focou muito naquilo que eu precisava. Matemática, por exemplo, eu vim de um 35 no ano anterior. Ele viu que eu não precisava mais fazer livro didático, fazer questões. Então, ele botou 2 simulados de matemática por semana. Era massivo, mas necessário. E aí eu fazia os simulados e cheguei ao gabarito esse ano. Mas tudo alinhado ao que eu precisava, sabendo ano após ano do que eu precisava. No primeiro ano de cursinho, como eu disse, eu tive que ver tudo. E eu acho que foi mais isso. Redação, eu não coagia Léo. Léo que tirava pontos de onde eu não tinha, de onde não tinha onde tirar. Direito de resposta. Hermano vai estar. Hermano é outro corretor nosso aqui, querido colega, querido grande amigo. Hermano sabe. Nathalie chegava com um caderninho, que era a cara dela, o caderninho de redação, sempre a gente tirava algum... Não, Léo, mas eu quis dizer isso aqui, eu fiz isso. Aqui tem um acento, você não tá vendo não que tem um acento aqui? Era desse jeito, coação 100%. Pois é, e eu tive que retomar várias vezes, senão ele tirava ponto. E... Pronto, a gente terminou a apresentação aqui de Nathalie, vamos conversar muito ainda com ela, né? Mas também trouxemos outro convidado, então a gente vai apresentar ele, Samuel. Samuel, eu gostaria que você dissesse como é que foi sua trajetória. Você se destacou muito pela redação nesse ano, né? Uma redação que um dos corretores deu 1000 para você. Você tirou 980, mais um dos corretores. Isso significa que um dos corretores deu 1000. E eu queria que você contasse sua trajetória. Você era um aluno
já muito esforçado no ensino médio ou não? Como é que foi essa questão de se encontrar para saber que queria medicina? Quantos anos de cursinho, etc. Eu tive um ensino médio totalmente capenga, assim. Rapaz, eu posso testemunhar que você era um aluno, tanto que eu só li, né? Eu posso testemunhar, esse cidadão foi meu aluno no ensino médio, boa parte do ensino médio Foi, ensino médio todo. Mas quando eu vi esse rapaz aqui, eu digo, esse cara quer medicina? Não, peraí, tem alguma coisa errada, mas enfim, siga. E aí, dá água pro vinho, né? Graças ao bom Deus. A Deus. E ao prova. Como eu disse, eu tive um ensino médio totalmente capenga. Ficava em todas as finais, se não todas, só passava em geografia, educação inglês, física. educação física. Então, não só ensino médio, desde o fundamental eu já ia meio assim. Desde o 8º ano eu ficava em todas as finais. E eu não sabia que eu queria medicina, né? No 3º ano eu pensei que eu queria nutrição. Então, eu saí do 3º ano com 650 de média, entrei em nutrição e quando foi no 3º período de nutrição, deu uma doida em mim e eu saí. E vim aqui para a prova, né? Cheguei totalmente sem base nenhuma. O que eu sabia, que era pouco, já tinha esquecido tudo. E realmente eu não tinha nenhum ponto forte. Nem exatas, nem humanas, nem linguagens. Tudo era ponto fraco. E principalmente redação também. Era muito ruim. Então, esse primeiro ano de cursinho foi muito, como Nathalie, de construir uma base, né? Construir aquilo que não foi construído no ensino médio. Então, foi um ano muito que demandou muitas horas de estudo. Tive que ficar aqui sempre de 8 às 10, sempre com horário máximo assim, da prova, para poder conseguir construir essa base que foi muito difícil construir. No 2º ano, eu já tinha conseguido estabelecer uma boa base. Tinha algumas lacunas, mas já tinha, teoricamente, uma boa base. Tive Potita como meu assessor, né? Então a gente começou a trabalhar nessas lacunas. Eu já consegui ir melhor um pouco, graças ao trabalho do Aprova no primeiro ano de cursinho. Então foi um ano mais de lacunas e talvez de negligência de algumas áreas como linguagens. E foi isso que me lascou. Aí é um crime, né, Leonardo? Rapaz, isso dá moído, isso dá moído. Mas assim, realmente, eu posso falar como ex-professor de ensino médio, né? Sérgio, o perfil era outro. Ele chegou aqui na prova, o foco, né? Mudou totalmente. O teu 2º ano, o primeiro ano foi para construir, como Nathalie, construir essa base, saber, né? Onde eu cheguei, o que é que eu quero medicina, eu preciso de certas mudanças, eu preciso de uma outra orientação. Mas eu queria perguntar para a Nathalie e para Sérgio, primeiro, depois que vocês construíram essa base, bom, agora o meu calo é linguagens, o meu calo é humanas. Qual foi a chave que mudou, assim? Quantas horas mais de estudo, se é que eu vi isso? Claro, é bom lembrar que o assessor dos dois aqui é o nosso nobre Potita, né? Então tem a mão, a mente, né, a brilhante aqui do nosso grande Potita. Mas enfim, eu queria saber de vocês dois, continuar com o Sérgio, porque eu quero pegar essa negligência. O que é que você chama de negligência em linguagens? E fala diretamente para a galera que pode pensar dessa forma, o que é muito perigoso, né? O que é que você fazia em linguagens que você considera negligência, que você deixou de fazer? Relata um pouco pra gente. Em linguagens, Potita sempre estava lá reforçando. Samuel, estude teoria. Samuel, reforce a teoria, reforce literatura, reforce artes. E eu Só de boa? De boa. Não estava cumprindo tanto realmente aquilo que Potita falava, porque pela carga horária que a gente tem de natureza, de matemática, isso puxa muito e a gente acaba deixando de lado totalmente linguagens, porque pensa que é só interpretação, isso, não sei o quê. Comete o erro, né? Isso. Deu errado. Não passei no 2º ano de cursinho. Então, a gente necessitou, né, precisou reforçar totalmente linguagens nesse 3º ano de cursinho. Tanto a parte teórica quanto a parte de exercício também, tanto exercício. Principalmente uma parte teórica que eu não tinha. É porque eu sempre enfatizo com o pessoal também, acho que Leonardo vai assinar embaixo, que artes é a parte mais difícil das linguagens, porque muita gente não sabe o básico de linguagem artística, não sabe o que é perspectiva, que é uma coisa que é básica, é trivial, sendo que os alunos deixam de lado, eu digo, rapaz,
realmente tem literatura, às vezes por você não saber as características, até você consegue desenrolar uma ou outra questão, interpretar. Agora, artes, se você não sabe nada das características, você não sabe que o barroco faz aquele jogo de claro e escuro, se você não sabe que o Renascimento rompeu com a arte antigamente por conta da perspectiva, você não vai acertar a questão. É nítido, é óbvio isso, porque as questões de artes, elas são muito das características daquelas obras artísticas. E tem muitas questões difíceis. Ano passado teve uma questão que eu tava debatendo com o Léo, o gabarito. Ei, rapaz, Léo, acho que eu marcaria essa. Aí, Léo... E eu não concordei, mas... Mas eu acho que é muito massa isso da gente debater, por conta que é uma perspectiva diferente, né? Você trabalhar a parte de geografia física também, né, Nathalie? Eu acho que você concorda também. E, assim... Linguagens, pessoal, tem muito assunto pra gente estudar. A gente tem que dominar a variação linguística. E assim, linguagens e matemática, eu diria que são as provas mais fáceis de a gente saber o que vai cair. A gente sabe que vai cair 3 questões ou 4 de anúncio publicitário. Vai cair questão de artes, umas 4, 5. Vai cair letra de música. Vai cair variação linguística, é uma questão certa. Funções da linguagem é uma questão certa. Que nem matemática é uma questão certa, razão e proporção. Então, o aluno que tá aí, que olha para linguagens, pô, você estudando aquilo, você já garante um bom quantidade de acerto naquela disciplina, né? Então, eu acho que é importante essa mensagem para deixar claro, né, Léo? E acho que os meninos assimilaram bem isso. Eu acho que uma coisa bem interessante da trajetória de Samuel, que talvez alguns não saibam, é que no segundo ano de cursinho dele, ele chegou muito perto de passar. Ok. Que ele ficou com 783 pontos 82, e o corte foi 784. Como é que foi lidar com isso, Samuel? Como é que foi? Porque tem alguns alunos que eu acho que vão assistir aí que vão ter tá por essa mesma situação. Como é que foi lidar com isso? Como é que foi recomeçar? Foi realmente o ano mais difícil de recomeçar? E assim, como é que foi? Porque a gente... Claro, é muito bom a FACES e tal, mas o objetivo de maioria dos alunos é o ECG, né? E como foi não... ir pra Facisa, porque você tinha nota pra FIES, né? Isso. Foi algo muito difícil, tu acompanhou muito isso. Querendo ou não, mesmo talvez sabendo que não daria para passar, a gente bota uma esperança, né? A gente bota uma carga assim de esperança muito grande. Então, quando chega o resultado, às vezes você acha que não tá ali afetando, mas lhe afeta muito, 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 muito. Então foi um ano muito difícil de recomeçar. Eu pensei muito em ir pro FIES. Aí, pô, Tita, não, vem pra cá. Não, Andiri, não, você não vai não. Então foi muito disso. Foi um recomeço muito difícil, ter que fazer aquela rotina toda de novo. Então a gente precisou de um trabalho, pô, Tita, que comandou isso, né? Um trabalho que tentasse mudar um pouco do que a gente estava fazendo nos outros anos, para não ficar um negócio cansativo. Dar uma mudada no cronograma, fazer algumas coisas com matemática, como Nathalie fez, puxar um simulado, porque eu já tinha uma boa base. Então, foi um ano muito difícil, psicologicamente, mas no final deu tudo certo, né? Isso. Eu só uma coisa para deixar muito claro, assim, para o aluno que está assistindo. Eu gosto de falar muito, mas vamos embora. As estrelas são vocês, mas eu gosto de falar bastante. Porque assim, os dois falaram muito da parte de matemática, né? Que foram mais simulados, essas coisas. Samuel fez 41 questões e Nathalie 45, fechou a prova. 44, né? Porque teve uma anulada. Mas não existe uma fórmula mágica, obviamente. Se você é um aluno que tem uma dificuldade em matemática, não adianta você chegar e fazer só simulado. Vocês concordam comigo, né? Não adianta. Você tem que começar, se você tem dificuldade em matemática, você tem que ir pelo trivial e avançando aos poucos e você entender onde você está. Isso. Eu acho que é muito parte disso do processo, você entender aonde você está. E ter maturidade também para entender que você tem que passar por aquilo. Pois é. De ver uma matemática básica. Vamos supor, eu não sabia somar uma fração quando eu cheguei aqui. E eu nunca tive vergonha de perguntar ao monitor, de ele achar que eu sou burra ou algo assim. E eu vejo, assim, pelos meus alunos, que eles querem pular etapas. Que, não sabe somar uma fração, não sabe fazer fatorado, não sabe fazer alguma coisa assim. Tem vergonha de começar pelo básico, já quer ir no simulado. E como é que faz? Sendo que você tem que ter uma maturidade suficiente de começar pelo básico. E lá, passem de formiguinha. E de pouquinho em pouquinho até
chegar lá na frente, porque não adianta nada. Eu vou estudar geometria analítica, combinatória, permutação, e não saber somar alguma coisa, não saber fatorar, não saber usar uma raiz, nada disso. E, como você falou, é importante. A gente chegou em 2 simulados por semana porque a gente já tinha passado por 2 anos massivos de conteúdo. E também eram áreas que a gente tinha facilidade, assim, particularmente, né? Se fosse áreas que a gente, tipo humanas, eu não tenho facilidade, eu não podia fazer isso de jeito nenhum. Justamente, pronto, humanas. Perfeito. Eu não era boa em humanas, eu via conteúdo, eu fazia resumos de humanas, fazia listas e mais listas de potita, que ninguém sabia de onde saíam aquelas questões de geografia física, mas, enfim, linguagem da mesma forma. Eu acho que o primeiro dia, eu nunca fui uma aluna muito forte no primeiro dia, então, potita alinhou muito isso particularmente comigo, a questão de realmente humanas, odiava. Filosofia, sociologia, pra mim tudo isso era uma coisa, só de pensar em estudar me dava preguiça. E aí a pessoa tem que encarar, porque a pessoa, tipo, dominei o segundo dia, mas o primeiro ele tira muito. Linguagens. Linguagem, a gente tinha aquela história de, linguagem não aumenta nota. Chegaram a 800 esse ano em linguagens. Quem passou acho de 42, não foi? Então, e linguagem tem um poder muito grande de baixar a sua nota, como baixou minha nota nos outros anos. Esse ano não estourei, mas também fiquei ali no confortável. Então, eu acho que isso é muito importante, entender suas falhas, entender o que você precisa e ter maturidade também suficiente para dizer, realmente, eu preciso de um simulado, eu preciso de uma lista de matemática básica. Pois é. Se for para iniciar do início, vamos começar do início, a gente tem que ir lá e entender onde é que está a nossa posição, né? Sim. E como é que foi assim, por exemplo, Nathalie, nessa questão do como é que progrediram suas notas ao longo dos anos aí? Pode falar nota? Pode falar notas. A gente tá aqui pra falar tudo, né, não, Leonardo? Eu tenho coisa pra perguntar, rapaz. Tenha calma, relaxa. No meu terceiro... Eu só quero lembrar dizer, né, quem não tá acompanhando os bastidores, que os dois estavam querendo colar as nossas perguntas. Certo? Eu nunca ouvi um entrevistado querer, né? Querendo, o que é que vocês vão perguntar? Calma. É um bate-papo, é uma conversa bem descontraída, né, Potito? Esse aqui tava nervoso, pelo amor de Deus, tô nervoso. Calma. Deixa de onda. Mas aí, pegando o gancho do que Potita coloca, como é que foi tua evolução? Redação, você falou que saiu de 380. E você tirou 900 e? Esse ano 920. 920. Conta um pouquinho dessas evoluções, não só em linguagem e redação, mas no geral. E você fechou matemática, né, filha? Esse ano. Pois é. Graças a Deus, me ajudou muito. Mas no terceiro ano eu saí acho que com 688 de média. E não lembro a redação agora. Mas aí o primeiro ano de cursinho, 960 na redação e 728 na média. Aí segundo ano, 760 com 940 na redação e esse ano, 801 com a redação 920. 801 de média e 920 na redação. Isso. Show. Aí foi gradativo, foi evolução. Eu acho que o que não me deixava desistir, por mais que ano passado eu quisesse muito desistir, era ver que eu estava evoluindo ano a ano. E a redação, particularmente, o que é que lhe fazia? Toda semana tinha redação? Tinha, né? Toda semana você ficava moendo comigo, com a irmã, né? Com Larissa, com Natália, enfim. Como é que era a redação? Dá vontade de não fazer? Não quero fazer mais redação não. Toda semana o Leonardo tira 40 pontos meu ali. Leonardo era um caso à parte. Mas... Obrigado. Eu não fiz, e eu falo isso para os meus alunos, eu não fiz cursinho de redação. Eu tinha uma redação muito ruim, mas quando eu cheguei em uma prova, eu acho que os cursinhos de redação eram bem caros. O senhor e a irmã não tinham as isoladas ainda. Então eu falei, não, minha mãe já tá pagando uma prova, já era difícil pagar aqui. Eu fiz, não, vou ser cara de pau. E meu namorado me ensinou. Peraí, repete isso aí, você o quê? Eu sou muito cara de pau. E vocês têm que ser, viu, esse galera? corte tem que sair, viu? Esse corte é onde tem que fazer esse corte aí. Pra passar no Enem tem que ser cara de pau. Nunca conheci alguém que passou que não fosse cara de pau. Tem que ser cara de pau. Então, eu chegava e perguntava aos professores. Eu nunca fui aquela aluna que recebia... Léo sabe, eu nunca fui a aluna que recebia a nota e ia embora. Eu questionava. Questionava ele tirar 40 pontos de uma vírgula. Questionava. Mas você inventava que tinha colocado só na mente dela, gente, que tinha as vírgulas. Mas enfim, tinha a vírgula lá. É porque eu tinha feito de lápis, eu apaguei. Tá certo. Aí... eu não fazia isso. Então, o que me ajudava muito, eu lia a redação dos meus amigos. Eu li muitas de Samuel, muitas de André, que eram pessoas que eram referência na redação, que eram meus amigos. E... Eram seus amigos, não são mais? Samuel, finjo. Eita! Tô brincando. Tá vendo aí, ó? Passou, já tá toda mentidinha, tá vendo aí, ó? A gente vai ter que nem se aturar. Nem tá pulsando ainda, já tá A gente vai ter que se aturar 6 anos agora. Eita. Mas, então eu lia, eu perguntava.
Eu tinha uma amiga que ela ditava a redação pra mim, às vezes, pra eu corrigir e ir pegando o jeito. Lia a redação de nota 1000, porque eu sabia que eu não ia pro cursinho, e aí eu tinha que aprender na cara de pau mesmo. Perguntava à irmã a forma que ele colocaria o repertório, a forma que ele... O senhor me ajudou a finalizar a minha conclusão com retomada, o que deixou meu texto muito rico durante esses anos. E aí, realmente, como eu disse, tem que ser cara de pau, porque você não tem que ter a vergonha de perguntar a um professor, mas e aí, você faria como diferente? Sim, mas por que tem essa vírgula? Mas por que tem esse acento? Como é que usa crase? Eu aprendi a usar crase na redação, corrigindo redação. E aí, por isso que eu tenho que ser cara de pau e perguntar. Até nas monitorias. Essa visão crítica, né? Natália tá brincando na cara de pau, mas a visão crítica, quer dizer, ao passo que eu passo o meu texto para outra pessoa ler, outro olhar, eu posso aceitar ou não o que Potita, dá uma olhada nessa minha redação aqui, isso é muito importante, é o que a gente chama de uma leitura colaborativa, né? Isso é fundamental, essa sua cara de pau, no bom sentido, lhe contribuiu bastante, acho que você vê isso. Sim, né? sim. Porque é uma norma culta, né? Como é que eu vou usar melhor esse repertório aqui? Como é que eu vou finalizar o meu texto? Isso é fundamental. E essa amizade que vocês construíram aqui, ela não lhe considera seu amigo, né? Considero Ela sim. tá Mas ela tá já descartando aí. Mas enfim, passa a bola para Sérgio nessa mesma pegada. Tua evolução chegou a 980, Potita já reforçou. Um desalmado de um corretor deu 960, um mal amado, né? Deu 960. Mas enfim, como é que foi tua evolução, não só em linguagens? Como é que mudou a chavezinha? Você disse que negligenciava linguagens, quer dizer, o que foi 2 quebradas de cara para poder acordar. Foram 2. Conta pra gente. No meu terceiro ano, eu tirei, se eu não me engano, foi 670 de média. E a redação, se eu não me engano, foi 820. Sendo que um 820, assim, eu acho que o corretor foi bem bonzinho. Bem generoso. Porque quando eu peguei o espelho, não tava nada legal, não. Como eu disse, eu ia para todas as finais e essa média... Pra ninguém ficar com raiva de ninguém, né? Essa... O cara é um aluno que vai, né? Eu vou ficar em física, química, biologia, pra ninguém falar de mim, né? Pra ser justo. Essa média de 680 não foi tão condizente com o meu estado, meu nível, né? Seu perfil. Devia ter sido bem menor. Eu acho que, não sei o que aconteceu, não sei se foi alguma cagada de TRI, alguma sorte que dei, mas foi isso, no terceiro ano foi isso. Aí eu passei 1 ano sem estudar, né, isso. E Você cursou ainda 1 ano e meio, né? Um ano e uns 3 meses de nutrição. Eu lembro que eu me assustei quando eu lhe vi aqui, mas enfim, vamos embora. No primeiro ano de cursinho, na verdade, eu fiz 733 de média e a redação já foi 900. Melhorou um pouco, né? Eu tinha muita dificuldade mesmo de redação. Meu desenvolvimento era pequenininho. Minúsculo. Léo Minúsculo, peguei no pé várias vezes, pegou verdade. muito no pé, a ponto de eu chegar a 20 linhas de desenvolvimento. Pois é, né? E ele Tem pegava outra no pé de pessoa novo, também pé de que novo. fazia isso também, né? Não vou revelar, não. Pronto, e foi esses 733, né? Eu saí de 880 para 733 no primeiro ano de cursinho. Foi teoricamente pequena a variação. Pequena não, né? Foi até significante, mas foi muito de construir base. Por isso que eu não consegui potencializar assim minha nota. No segundo ano de cursinho, já foi um ano que eu consegui entregar mais assim, né? Mas por negligenciar linguagens, Leonardo tem zero pena de ouvir E eu isso. sempre tive... Zero pena de quem negligencia a linguagem, se arrebenta. Zero. Eu sempre tive dificuldade em redação, em linguagens e humanas, então somava minha dificuldade com a negligência. E me lasquei, né? Me lasquei não, tive uma nota boa, mas não deu para passar, então não deu certo. Eu fiquei com 782, como o Potita disse, e 960 na redação. De linguagens, no primeiro ano de cursinho, eu não tinha passado de 28 questões, eu acho que foi 25 questões. No segundo ano de cursinho, acho que foi 31. Foi, tipo, eu nunca consegui, por negligenciar, né, nunca consegui ter uma média assim legal de acertos em linguagens. No terceiro ano de cursinho, aí eu fiz 802, né, na média, 980 na redação. E quantas em linguagens? Subiu. Linguagens eu fiz 36, mas não estourei, né? Mas foi o suficiente para a TRI também porque, não cair, né? Porque também eu tinha muita dificuldade em linguagens. Tive problema com o tempo também da prova, em lidar com o tempo.
Talvez porque eu não estava com muito hábito de leitura perto da prova. Então, tive esse probleminha. E foi isso. Era o que mais que era para falar? Basicamente isso, Potita, que é... Não, e assim, nessa parte de evolução é importante a gente notar que cada um tem sua evolução, Isso. né? Samuel chegou muito perto de passar no segundo ano de cursinho dele. Natalina não ficou tão perto quanto Muito queria. longe, Muito inclusive. longe, inclusive. Mas assim, uma coisa que é massa da gente compartilhar da caminhada de cada um dos dois é saber qual é que foi o momento mais difícil da trajetória de cada um. Qual é o momento que você chegou, caramba, hoje não tá legal, vou desistir. Assim, o meu foi o meu segundo ano de cursinho, que eu fiz 3 anos de cursinho, meu segundo ano foi o mais difícil a começar. E pra vocês, qual que foi e o porquê isso? E assim, o que é que vocês têm de mensagem pros alunos também, né? Porque tem aluno que fica, meu Deus, agora eu tô sozinho, que meus amigos passaram, eu não. E, enfim, como é esse sentimento e essa frustração? Começando, Nathalie, pode começar. Eu acho que foi mais no terceiro ano de cursinho. No segundo ano de cursinho. Do segundo pro Do terceiro. segundo pro terceiro. Porque no segundo e terceiro ano de cursinho, minhas 2 melhores amigas que estudavam comigo foram pro FIES. E aí foi devastador começar, porque a gente ficava muito junta. A gente estudava junto, a gente ia pra monitoria junto. Era assim, carne e unha, nós 3, vocês sabem. E aí, eu até cogitei ir pro FIES. Onde ele me mandou áudios 2 horas da manhã. Graças a Deus errou na inscrição, fez Dizendo cagada que não nessa era pra inscrição. entrar. Eu vou chegar nisso. Aí eu falei, eu vou pro FIES. Meus pais já tinham amansado meus pais dizendo que eu ia pro FIES. E aí eu me inscrevi no FIES. Me inscrevi errado. Como uma idiota que eu sou, eu tenho um problema com formulários. Eu escrevi que eu tinha ensino... Como foi? Ensino superior Ensino completo. superior completo. Eu nem tinha entrado no ensino superior e coloquei que eu já tinha completo. E aí eu fiquei lá atrás e chamaram minha nota. Aí eu ri no momento e falei, não, meio do ano tem. E aí, mas eu continuei estudando. Na primeira semana só chorei na cabine, porque é muito diferente. Eu tinha esses pensamentos e às vezes eu tentava não pensar nisso, que parece que quando você tá no cursinho você tá caminhando pra lugar nenhum. Eu acho que qualquer pessoa que tá há um tempo no cursinho pensa, caramba, tô caminhando pra lugar nenhum, porque ano após ano no cursinho, pelo menos quando você tá na faculdade, você tá caminhando ao fim da faculdade. Então aqui você caminhava o quê? Mais um Enem certo da sua vida. Então quando chegou no meio do ano, eu falei, vou pro FIES, já tinha organizado tudo. Nunca o FIES chamou menos de 30, eu era 30 e nesse ano não chamou. E tudo foi providência divina, eu acredito nisso, porque realmente eu ia largar tudo aqui, me esculhambava dias e noites, dizendo, Nathalie, você tá tão perto, falta só 3 meses, faltam só 4 meses, não vá. E eu acho que é muito difícil você recomeçar, eu acho que todo ano é mais difícil. A gente não pode dizer, teve um ano mais difícil. Primeiro ano de cursinho, tudo são flores. Mas aí quando você vê as pessoas saindo, vê as pessoas desistindo, as pessoas entrando, você fala, e se eu for também atrás? E se eu seguir por esse caminho? E não são momentos fáceis aqui. Não é, tanto que todos os meus amigos de infância, a maioria eu perdi porque ninguém entendia a minha rotina. Não entendia que eu não iria sair no final de semana. Não entendia que eu não ia poder viajar no feriado. Por conta de um simulado. Por conta de um simulado. Eu não ia poder almoçar na casa da minha avó porque eu tinha um simulado que eu ia sentar de 1 hora da tarde e só sair às 7 horas da noite. Então, acho que todo ano de cursinho é difícil, mas você acha que você tem que ter um foco muito grande naquilo que você quer. Porque é uma certeza muito grande. Como eu disse, só não passa quem desiste. É uma certeza sua. Se você continuar ali dando passo e formiguinha, você vai chegar em algum lugar. E é isto. E mais importante ainda, pessoal, só para tomar um pouco da fala da Nathalie, não existem fórmulas mágicas para passar no Enem. Obviamente não existem, mas existem coisas que o comprometimento do aluno mostra muito para onde ele vai. Nathalie, nos 3 anos de cursinho dela, não faltou um simulado. Sim. Eu tô pensando em faltar, não sei o que. Bicho, não falta. Não existe fórmula mágica, mas isso é uma coisa básica, que todo mundo sabe e que deve ser feito. Você tem que botar o cursinho como uma prioridade máxima da sua vida, para você passar. E sobre não faltar, eu e Samuel, a gente foi amigo nesses anos de cursinho, a gente nunca faltou um feriado, eu acho. Foi. Nunca faltou um simulado. Assim, eu vejo hoje com os meus alunos, que eles não têm essa maturidade de abdicar realmente da vida. Que você tem que abdicar. Você não vai almoçar com seus pais todos os dias, você não vai almoçar com sua avó no final de semana.
com sua família, você não vai sair com seus amigos, você não vai viajar no feriado. Por quê? Você escolheu isso. Você escolheu algo maior, né? E se você não tá preparado para abdicar aqui no cursinho, na faculdade, medicina, no plantão... Eu não viajei no carnaval. Pois é, e você não tá pronto para entrar no curso. Porque o curso vai exigir isso. Nem na cervejinha, fiquei só em casa, porque... Olha! Tomou cervejinha, Potita. Era semana de enfermaria do HU. Quem faz medicina na UFCG sabe que é a mais pesada do rodízio de cirurgia. Enfim, realmente é como a Nathalie disse. Isso aqui é só uma preparação, pessoal. Lá na frente, o curso vai lhe exigir mais e mais do seu tempo e que é a vida que você escolheu, se você quer medicina, né? Medicina não é só o glamour, né, também. E tem essas dificuldades, esses perrengues que começam desde o início, no cursinho. Então, assim, não falta em simulado, né? Você que está estudando aqui na prova, não falta simulado porque é fundamental. Eu acho que se eu faltei, nos 3 anos de cursinho, eu faltei no máximo um simulado, porque realmente eu estava doente. Mas só falta se tiver doença, se alguém morreu da família. Dependendo se for muito próximo que morreu, viu? É. A tia da minha avó morreu, me pô. Sogra é Não, minha sogra é incrível, não fala a minha sogra. Mas, uma tia do meu tio morreu. Minha gente, você nem conhece a mulher. Pelo amor de Deus. E aí, isso é meu ano mais difícil de cursinho. Meu ano mais difícil de cursinho foi o início do 3º ano, né? Que eu tive esse baque aí de chegar muito perto de passar. E meus pais, minha família toda, na verdade, eu chegava na casa da minha tia, ela dizia, pegue fiéis. Aí minha outra tia, meu filho, tem um conhecido meu que pegou fiéis hoje e a dívida dele foi perdoada. Tá desse jeito. Então, eu senti uma pressão muito grande para ir por fiéis, né? E esse recomeço foi muito difícil. Potita sabe. Teve simulados que eu tive uma ansiedade enorme no meio, eu tive que sair. Tiveram semanas de eu não conseguir fazer muita coisa, justamente porque eu chegava na cabine e ficava muito ansioso, pensando no que iria acontecer. Isso é uma coisa muito recorrente, né? No cursinho, muito recorrente. A gente precisa atentar muito para isso nos alunos. A ansiedade, que é absurda. Você não está aqui pensando no que você tem que estudar hoje, você está estudando pensando no Enem. Então, é um ambiente muito ansiogênico, né? Então, foi muito difícil. Em relação aos estudos, assim, de focar na cabine, como eu falei, tinha dia que eu não conseguia fazer 3 questões de matemática. Então, realmente eu tive que saber me respeitar nesse ano, porque... Você quer falar, Léo? Não, porque eu sou testemunho. Continue e prossiga aí, que eu quero só fazer uma observação. Como eu, Nathalie, a gente já era alunos muito bons, a gente tinha, né, que saber se respeitar, aprender a se respeitar. É difícil, porque você vê todo mundo aqui estudando 24 horas. 24 horas não, perdão, o dia todo, né? Esse é um modo de falar. Então, é muito difícil você dizer assim, vou sair hoje mais cedo para poder descansar. Vou ter que chegar mais tarde para ir na academia. Então, esse se cuidar, esse se respeitar é muito importante para qualquer aluno. Independente se já tem base ou se não tem. Se você cuidar desde o início, faz uma diferença muito grande, o que eu não fiz. Eu não tive essa consciência de me cuidar desde cedo. Eu acho que se eu tivesse me cuidado, talvez, desde o 1º ano de cursinho, eu não teria que ter feito um 3º ano, talvez, não sei. Mas é muito disso. Concluiu? Concluiu. Eu sou testemunha, vou relatar porque você já está aprovado assim. A minha preocupação com o Sérgio, Potita, era exatamente essa cobrança, essa altíssima cobrança que ele fazia das suas redações particularmente. E você estava no nível, você tirou 1000, meu querido. Você tirou 1000, um corretor lhe deu 1000. Então, assim, era aquele aluno que chegava quase sempre com 1000, né, no laboratório, mas Léo, eu poderia ter feito isso. E assim, meu querido, é 1000. Às vezes o 960. Mas a minha preocupação era exatamente essa estafa, essa cobrança excessiva, sabe? Dizer, cara, tu tem que dar uma diminuída, porque também é importante. E aqui na prova a gente também tem esse aporte, né, Potita? Nossa querida Patrícia, com a parte, enfim, psicológica e tal. Mas a minha preocupação contigo era essa, porque claro que eu via que estava voando,
Nathalie não, Nathalie já era, como ela mesma disse, né? Palavras dela, cara de pau, né? Ela tirava onda, brincava e tal, mas eu via em Sérgio uma altíssima cobrança. E aí é que tá, peraí, é a hora de parar. Quantas vezes a gente não conversou, você sempre acompanhado da sua digníssima, né? E eu dizia, ó, vamos dar uma diminuída, vamos dar uma, né? Pé no freio aqui, porque, cara, chega um momento que não adianta você fazer lista, não adianta você ficar fazendo simulado, porque você já tem aquilo na sua mente, então é parar. E aí você, Léo, realmente eu vou para casa mais cedo, conversamos várias vezes, lembra? Cheguei a fazer uns recessos forçados aí. Exatamente, você falou com o Potito só, Potito já me deu né? Dá um stop aí, porque tá complicado. E é isso. Agora, vou pegar aí, passar a bola para Potita, para aperreá-los mais uma vez, a questão de não há mágica, é esforço, e aí eu só lembro isso para matemática, para linguagens, para natureza, para todas as áreas, para humanas. A redação também, a nota 1000, quer dizer, você saiu de uma nota mais baixa e chegou a um 980, mas a quantidade de redações, quer dizer, você correu atrás. Toda semana. Toda semana, né? E aí, sempre eu lembro da frase do grande artista italiano, renascentista, Potita lembrou do Renascimento, Michelangelo, né? Que não existe a perfeição não é detalhe, mas são os detalhes que fazem a perfeição. Então, é correr atrás, peraí, o que é que está faltando aqui? O que é que eu preciso saber de matemática? O que é que eu preciso ver em linguagens? Você mesmo colocou agora, Sérgio, talvez se você tivesse dedicado à leitura um pouco mais de tempo nos anos anteriores, esse percentual de acerto tivesse sido pouco maior. Né? Mas enfim, na redação você conseguiu provar exatamente isso. Mesmo com toda essa carga, com vontade de dizer, não, vou parar, não consigo, deu certo. Agora, não tem segredo. Concorda comigo? Não tem segredo. E aí, Nathalie falou uma coisa que eu acho fundamental, sobretudo para quem está chegando na prova agora, ou para quem está aí naquela de, caramba, eu vou tentar medicina de novo, eu vou outro ano de cursinho, quer dizer, encontrar forças para recomeçar é complicado, né? É muito complicado. Mas, meu querido, não tem êxito sem o sacrifício, sem abdicar de algumas coisas. Não acredito. Isso é profecia de fé, é profissão de fé. Não acredito. Aí me lembra um pouco a perspectiva da poesia parnasiana, né? Quer dizer, eu preciso suar, eu preciso trabalhar, eu preciso teimar, grande Olavo Bilac. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que suar, eu tenho que abrir mão do almoço com familiares, eu tenho que abrir mão do namorado, da namorada, eu tenho que abrir mão de estar com meu cachorro, com minha cachorra, enfim, eu tenho que abrir mão se eu quero uma causa maior. E o mundo lá fora lhe atrai para outras coisas. Eu digo sempre isso. É muito mais fácil você estar numa rede social, você estar na televisão, você estar na internet, do que estar se dedicando. Eu vou perder meu final de semana, 2 finais de semana seguidos, né? No caso aqui, quase sempre assim. Quando começar a rotina, praticamente todo final de semana tem alguma atividade para você fazer. E aí eu pergunto a você que quer medicina, você está disposto a abrir mão disso? Porque esses dois abriram mão de muita coisa e estão aqui hoje como aprovados, né? Os dois em universidades públicas, né, com médias altíssimas, tanto em redação quanto em média geral. Enfim, agora é aproveitar. Já tomaram uma cachaça grande já dentro Não, eu não posso falar disso porque eu fui convidado para uma festa e eu não fui. Eu já lhe expliquei em off porque de eu não poder ir. Potita disse que não bebe, gente. Potita é um dos maiores cachaceiros que nós temos aqui na prova médica, certo? Mas enfim, Potita, eu queria que reforçar isso, quer dizer, essa questão de abrir mão não tem segredo. Linguagens, é chato estudar, muito chato, eu não nego, na condição de professor de linguagem, literatura, de artes, as questões é importante, Potita, reforçar isso, né? Se eu pego a prova de linguagens, ela tem um perfil já de 5 anos, 6 anos, muito texto, inevitavelmente. A prova de 23 vai ser colorida, mudou alguma coisa? A prova ser colorida? Não adiantou nada, só uma besteirinha aqui e acolá, enfim. Mas a prova é uma prova que exige do aluno uma capacidade de leitura, então eu preciso treinar, eu preciso me habilitar. Eu comecei, só para passar a bola, eu comecei agora nossas aulas aqui nas isoladas, mostrando para o pessoal o vídeo, acho que todos vocês devem ter visto, de Caetano Veloso, né, com a esposa mostrando para ele, Caetano, caiu essa questão de 2 letras de música tua, e aí, o que é que tu acha? É o gabarito. E ele fica, na letra A pode ser, a letra B também, a letra C não está errada não. Né? Rapaz, eu acho que todas podem ser. Será que ele não sabe? Claro que ele sabe, ele é o autor daquelas músicas, mas ele não está habilitado. Então, se eu estiver habilitado, isso para qualquer concurso, para o Enem, para qualquer outro concurso, se eu não estiver habilitado, nada feito. Né? Se eu não souber a matemática básica de razão e proporção, regra de 3, se eu não souber uma célula, o que danado é uma célula, tchau, um abraço. Então, a gente precisa entender que medicina, claro, é um sonho, mas como qualquer sonho, pessoal, tem que correr atrás, cara, e dar o máximo.
dar o máximo. Tenho certeza que vocês dois, né? Eu conheci esse rapaz antes, como eu disse, o perfil de Sérgio era um perfil realmente de um aluno mais mediano. E quando eu vi Sérgio aqui, eu estou diante de outra pessoa, eu disse isso a você. Você hoje é outra pessoa. Né? Nathalie eu já conheci aqui. Mas isso é muito, muito importante. Eu preciso saber do que eu vou abrir mão, do que eu posso abrir mão para um sonho maior. É isso. E continuando aqui, eu acho que é importante a gente também falar um pouco sobre algumas dicas, né? Eu acho que o aluno quer muito ouvir essas dicas e tal, do que a gente tem a agregar aqui, vocês como ex-alunos. E assim, o que é que vocês têm muito de dica em relação a, por exemplo, uma coisa mais extra assim, pô, eu acho um canal do YouTube aqui bacana. Tem uns que eu sempre indico, né? Que todo mundo... Tem alguns que gostam, tem outros que não gostam. Samuel gostou, Nathalie nem tanto. Odiava. Assim, É chato demais, né? É chato. Vocês me chato amam. de verdade. É porque assim, eu acho que é muito interessante que a gente passe por um processo de culturação mesmo, sabe? Eu acho que o aluno... Porque isso aqui se torna mais legal, mais divertido a gente estudar quando a gente sabe que tem um processo de evolução pessoal mesmo, né? De criar cultura, eu comecei a gostar mais de política, por exemplo, por conta do cursinho. Assim, eu estudando história, geografia, a gente desenvolve mais isso. E assim, o que é que vocês têm de dica para o aluno deixar de ser aquele afegão médio e virar uma pessoa mais cultural, né? Culturada assim. Como tu falou, eu acho que estudar geografia e história, se o aluno tentar gostar, ele já vai começar a se interessar por geopolítica, política, como tu gosta muito. Forçou a gente a estudar geopolítica. Eu sou e foi algo que eu gostei muito, eu já falei a Potita, de saber mais sobre geopolítica, sobre política do Brasil também. E com relação às ciências da natureza, eu acho que a gente tem alguns canais no YouTube que fazem um trabalho incrível, que não são focados no Enem, mas eles trabalham como se fosse com a contextualização das questões do Enem, dos assuntos do Enem, que é o que o Enem pede, né? Em ciência da natureza, o Enem não pede um assunto seco, não pede um conceito seco. Ele sempre vai contextualizar, sempre vai relacionar com trazer algo... inovação tecnológica. Isso, inovação tecnológica, tudo. Então, você está ligado em canal de tecnologia, canal de experimento, eu acho muito legal, o Manual do Mundo. Manual do Mundo, muito bom. Ciência Sem Fim, esses canais que, nos momentos de descanso, eu assistia muito, tanto por gostar, que eu sempre gostei, mas também para fortalecer essa base de contextualização, assim, nas questões do Enem. Tinha também canais de linguagens, você escutar música, assistir canais de arte, isso é muito importante, você escutar MPB, vai cair muito no... MPB é muito bom. Então, você você se depara com uma música que você sabe, que você conhece no Enem. É outra coisa, a questão vira outra coisa. Só é ruim que a pessoa fica cantando na hora da prova. Esquece. Passa a ser ler aquela música passa a ser até um momento de descanso, de distração durante a prova, porque você realmente canta a música. Então, com esse MPB, Caetano, Belchior, esses artistas tudinho que caem muito, são muito recorrentes na prova do Enem, eu acho que também é muito importante ter tá envolvido, né, nessa cultura brasileira. Eu acho que é assim, dando só uma palpitada, pessoal, você pode usar o celular como ferramenta que ele ajuda ou como lhe atrapalha. Pode lhe atrapalhar, pode lhe ajudar. Eu acho que não, caramba, eu tenho um momento reservado pra descontrair, me divertir e tal. Caramba, para de ver vídeo porcaria no Instagram de famoso. No TikTok. TikTok. Assim, tem uns TikTok bom, tem Instagram bom que ajuda, né? Palmas para a Potita. Tem até um que eu mandei para Leonardo sobre artes. Porque assim, a gente pode usar o YouTube, Samuel mencionou o Manual do Mundo. Caramba, ele tem um vídeo mostrando como funciona um reator nuclear. E deixa de ver um conteúdo massa, que é bacana, mesmo que você não goste de natureza, é um conteúdo bacana, aí você deixa de ver pra ver besteira. Então, assim, seja uma pessoa mais culturada, assim, procure ver filmes interessantes. Por exemplo, caramba, eu vou estudar radioatividade essa semana. Vá assistir a série Chernobyl, que é uma das melhores minisséries já produzidas. Muito boa, tem história, tem química, por conta da questão da radioatividade, mas tem um contexto da geopolítica, né,
União Soviética, com os Estados Unidos. Então, tudo isso é muito interessante para você ter no seu momento de descontração. Dá para você se divertir e, ao mesmo tempo, agregar conteúdo para sua vida no E Enem. adicione post no Instagram que ele manda vídeos de física pra gente na hora do almoço. Como funciona um espelho esférico, como funcionam as coisas, ele sempre mandava pra gente. Sigam contas no Instagram boas que falem sobre física, né? Tem muitas contas gringas, porque o povo às vezes se restringe muito ao conteúdo em português. Caramba, tem muito vídeo bom em inglês. Às vezes tem legenda, pessoal. Não é só... Enfim. Mas às vezes você domina o inglês, dá pra você ver. É tranquilo. Eu não sou muito bom em inglês, eu consigo ver tranquilamente esses vídeos de física em inglês, vídeos de história, sociologia, filosofia. Os vídeos de filosofia. Você quer ver vídeo de filosofia? Veja em inglês. É muito melhor do que em português. Tem até em espanhol que são melhores. Mas é isso, deixem de ver. Vejam essas coisas mais interessantes, relevantes. Professor Rock, que eu menciono sempre para os meninos, que é HOC, tá? Não é rock de rock, não. É HOC, que fala sobre geopolítica de uma forma espetacular. E também tem uma coisa que é assim, quando a gente tá aqui, a gente enfurna aqui, a gente não vê jornal, a gente não vê nada. E tem um jornalzinho que eu assinava que era... não sei se é de graça, tem a opção de pagar, que é o The News. Que todos os dias, 6 horas da manhã, eles mandavam um e-mail com tipo, as principais notícias do mundo, de revolução tecnológica, o que estava acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, coisas assim que realmente dá atualidade. Porque eu particularmente tenho certa preguiça de assistir rock, porque ele é muito inteligente. Às vezes eu não entendi alguma coisa ou outra, eu dizia, gente, de onde veio esse tanto de canto? E eu ia, tipo, gostava mais de assistir, de ver esses jornaizinhos também. Interessante. E podcast também, tem muito podcast Sim. que agrega. Conteúdo na internet não falta. Agora, conteúdo besterol também não falta. Basta a questão da escolha. Da escolha, Eu acho que não pessoal? pode se tornar um negócio tóxico, né? Se o aluno não gosta, não pode se tornar um negócio tóxico de se forçar realmente Sim, a toda com hora ver certeza. isso. Mas, tipo, encaixar em alguns horários é muito pertinente. Muito, muito. Vai ajudar demais. Principalmente filme, né? Tem muito filme. É, Filme de Segunda Guerra é o que não falta. Sim. Filme de vários pontos não faltam aí, né? Deixa eu só para colocar, porque quando a gente sugere nas minhas aulas de literatura, filme, professor, onde é que eu vou arrumar tempo? E eu vou dizer sempre isso, tempo é uma questão de prioridade. Sim. Tempo é prioridade. Então, se a tua prioridade é melhorar um pouco o teu repertório sociocultural para uma redação, cara, dedica um tempo aqui, na cabine, em casa, enfim, 1 hora por semana, 1h30 de leitura. A gente está aperreando os assessores esse ano para que os assessores, vocês, né, dediquem, vamos cobrar dos alunos um pouquinho mais de leitura. É prioridade. Então, assistir a uma série como Chernobyl, eu duvido que quem assistir Chernobyl não tem um repertório para tantas temáticas, concorda? Concordo. Oppenheimer, o filme que vai, né, certamente ganhar Oscar aí com força, indicado a vários. Cara, é um filme que tá longo, Leonardo, são 2 horas e tanta de filme e tal. Mas, meu querido, são 2 horas que você vai ter muito mais de ganho lá na frente. Né? Quer E falar, até Nathalie? filmes besterões, assim, que eu posso dizer. Filmes assim... fúteis. Barbie! Não, filmes... Barbie. Barbie, vamos supor Barbie. Barbie. Existem várias coisas que você Barbie. pode usar como repertório. Claro. Quando eu ia assistir besteira, pra eu não ficar com a cabeça muito culpada de estar assistindo uma série besta... Mas eu tem sempre- filme bom que, por exemplo, eu recomendei que você se apaixonou. Interestelar. Eita, Não, filme. É um filme da porra, é pura física e aquilo justamente, lá. e tipo, filmes assim você pode sempre pensar como isso se encaixaria em uma redação, como isso ficaria em um tema, mais ou menos. Eu acho que é importante você também ter essa sacada, porque eu acho muito maçante pra quem tá iniciando a estudar agora e ter que uma porrada de informação. Com certeza. É difícil. Filtrar. É que nem leitura. Eu não gostava de ler. Nunca fui uma pessoa que gostava de ler. Ano passado eu comecei a ler uma besteirinha, um romance besta, muito besta. E aí eu comecei a pegar o gosto pela leitura e a ler muito. Então eu acho que você tem que cuidar passinhos de formiguinha, até nesse quesito. Dá um Porque vamos start por rock, eu tinha muita lacuna nessa parte de geopolítica. Eu acho muito complicado até hoje. Então quando eu ia assistir, ele tinha muita informação. E pra mim era uma coisa muito avançada. Então, por isso que muitas vezes eu não gostava de ver. Eu gostava de ver mais um jornalzinho ali, um aqui, perguntar ao meu pai o que estava acontecendo, porque eu não entendia. E assim eu ia seguindo. Fazer um momento fofoca. Sérgio, você sabia que temos alguém nessa mesa que
cujo pai é poeta e ela ignora a poesia do pai? Eu não ignoro. Pai, meu pai vai ver esse podcast. Pai, Seu papai sabia disso? Eu não, Sabia, pai, né? Sabia não. Rapaz, gente, Tá em não, que não, não, câmera não, eu não, tenho? não, Pai, não. eu não ignoro suas poesias. Ignora, Inclusive, eu já sim, senhor. mandei várias Ignora. pra Léo. Léo que ignora. E eu ignoro? Eu leio Eu sou todas. leitor e sou fã do seu pai. Tenho Você. todas guardadas, Não, viu, não sabia pai? dessa, não. Te amo, lindo. Olha, Também quem te se- amo, mãe, que ela Quem, tá com você não ciúme. vai ficar gerando ciúme em casa. Quem se muito se justifica já tá errado. Como é que a pessoa tem um pai, poeta, o pai escreveu leio. vários e vários poemas e ela nem aí porque o pai... Ó, Léo, olha, essa é apenas... Não minta que é feio. Não Olha, minta que é eu feio. gosto. Tem umas que eu não entendo. Pessoa insensível. Porque é muito pra minha cabeça. Não, estudantil. não, mas não. Mas eu leio. Aquele fez a minha aprovação. Foi linda. Mas você eu mostrou entendi. outras antes, você ignorava seu pai. Ignorava. Pai, Te amo, pai. Essa filha tem que ser repensada Depois a diz herança na dela. redação que tem que valorizar. Tem que ser repensada. Oi? Depois diz na redação que tem que valorizar. Não é isso, valorização da família, né? É. Aí não valoriza nem o que o pai A escreve. gente fazendo valorização da saúde mental. Quem que valoriza a saúde mental aqui no cursinho? Mas é sério, peçam a Nathalie depois, Pai, se ela eu te quiser, amo. os poemas que o pai deu. O poema da aprovação foi lindo. O Aprova vai postar o poema da aprovação. Foi Veja lá no lindo, Instagram. lindo. Pode tentar você ler o poema da aprovação. Ainda ela não me mandou. Tá vendo aí? É Ela, porque ela você é valoriza. insensível que nem eu. Não Não, existe alguém mais insensível. Essa lavação de roupa suja não pode ir ao ar. Meu Deus do Mas céu. eu não podia deixar passar, porque assim, a mulher tem um pai poeta, tantas pessoas, o pai, meu Deus do céu, coisas lindas, e ela ignorando, tá vendo? Ignoro não. Meu pai vai ficar com raiva de mim. Te amo, pai. Agora sim, e como era a semana de vocês no quesito de questões, como é que, principalmente primeiro, segundo, terceiro ano, caramba, é porque como a gente estabeleceu aqui, não tem fórmula mágica, tudo é esforço. Mas como era assim, vocês faziam, matemática, vocês falaram que faziam simulados mais no terceiro ano, os outros anos eram mais questões de material do SAIS, de listas, mas como era a semana de vocês, né, nesse aspecto das questões? De onde vocês faziam mais questões, quais os vestibulares, porque assim, tem uma hora que o cabo tá tão saturado de fazer questão do Enem que às vezes tem que buscar outras questões, né? E o SAIS, eu acho que de 2021 pra cá, a gente fechou, tipo, ponta particular, mas a gente tinha feito quase todos. Aí poder ter que arrumar uns simulados bem duvidosos. De Qual era qualidade aquele? duvidosa. De vassouras. Eu não sei onde fica É uma vassouras. universidade, é um Eu vestibular. não sei onde fica. Era um vestibular, assim, bem de medicina. E aí a gente foi fazer. E eu nunca me apeguei também à quantidade de questões. Sim. Eu tenho que fazer 100 questões de tal assunto pra ficar... Nunca me apeguei. Eu me apeguei muito à qualidade de questão. Eu acho que eu tive isso muito no primeiro ano de cursinho, de querer fazer muitas questões. Pra dizer, fiz 600 questões essa semana. E maturidade. Acaba que você nem faz direito, nem corrige. Então, ano passado eu me apegava muito. Eu corrigia todas as questões, até as que eu acertava. Porque sempre tem alguma palavra, sempre tem alguma... Principalmente natureza. Sempre tem alguma coisa que você não entende o que é e você já revisa ali, já aprende uma coisa nova. Eu tinha meu caderno de erros, que eu sempre anotava as questões. As questões não, umas coisas que eu sabia que eu não ia decorar, ou sabe, eu tinha aprendido naquele momento. Então, eu acho que você tem que se apegar à qualidade de corrigir direito simulado, corrigir direito questões. Não adiantava nada fazer 2 simulados por semana de matemática. Corrigi, fiz o que da vida? Nada. Então, Corrigir questão é importantíssima. Justamente, humanas, eu não acho tão treinável. Eu acho que é uma surpresa a prova de humanas. E até de linguagem também. Vocês falam, é uma coisa mais tipo... Matemática é uma coisa muito esperada. Não, com certeza é a prova mais previsível. É uma do Enem. Isso prova eu não muito discuto. previsível. Então, tipo, todos os modelos de questões que tiveram nessa prova desse ano, Tu já tem feito no eu já tinha SAIS, feito em nas algum listas do momento. Aprova. E eu sei disso porque eu tinha corrigido as questões de maneira excelente, assim, dizer, essa questão, por mais que eu acertei, vamos ver se tem outra linha de raciocínio. Sim. Então, eu acho que isso é bem importante, a questão da correção, e não priorizar, eu preciso Debater fazer tantas até com os questões. amigos, né? Porque... Debater com os amigos. Eu tinha meu grupo de simulado ano passado, que a gente toda semana fazia um simulado e corrigia, a gente discutia, acabava que a gente fixava também e aprendia mais alguma coisa. Então, acho que é importante, na questão de questões, eu sempre fiz isso. Corrigia direito e não me apegava muito à quantidade, não. A quantidade, não. A qualidade importava mais, né? E aqueles assuntos que você tinha mais dificuldade, fazer mais questão, né? Sim, era obrigada. Né? Eletromagnetismo. Eletromagnetismo é o seguinte... É um caso de amor. Eu odeio. Aí eu não estudei o ano todo eletromagnetismo. Falei, não vai cair, Potita. Não vai cair. Quando foi 2 semanas antes do Enem, eu fiquei com a consciência pesada, achando que poderia cair 15 questões de magnetismo e eu zerar. Aí eu
Estudei por cima e nem caiu, né? Caiu uma questão. Uma questão que qualquer Era trivial, pessoa fazia, era trivial a questão, mas Mas caiu. pode falar, Samuel, agora. Não venha falar em verdades aqui no podcast, senão a gente tá propagando fake news, né? Mas eles caíram uma questão trivial só. Questão trivial. E Mas você? caiu. Mas caiu. E tu, Samuel? Eu não fiz algo muito diferente do que a Nathalie fez. Com certeza você não pode querer fazer 1000 questões. Tem gente que eu já vi gente fazendo 1000, 1500 questões por semana. Eu não sei como uma pessoa consegue fazer isso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande entre quantidade e qualidade. Eu acho que também se for só qualidade, eu acho que não... Tipo, tem que ter uma qualidade boa, mas se você prezar muito pela qualidade e fazer muita pouca questão, não rola, Sim. eu acho. Então, tem que ter esse equilíbrio. Quantidade, qualidade. No primeiro ano de cursinho também eu pequei muito em corrigir questão, eu não sabia direito corrigir. Depois que eu fui aprender a classificar a questão, por que eu errei aquela questão? Foi por causa do conteúdo? Foi porque na hora eu olhei pro lado? Foi falta de atenção? Tá entendendo? Foi falta de interpretação, que acontecia muito em linguagens. Então, você saber identificar por que errou aquela questão, saber corrigir também, tentar você mesmo, né? Que é muito importante. Tem gente que nem lê a questão de novo, nem sabe por que errou e vai logo na monitoria Sim. tirar uma dúvida. Às vezes não entende nada porque não se envolveu na questão, não tentou. Então, não tentou profundamente. Né, isso, é muito importante atentar para a correção das questões, para ter essa qualidade. Foi muito isso, no primeiro ano, no segundo, de fazer listas do Aprova, fazer os vestibulares que o Potito mandava de vez em quando para dar uma mudada. Porque, é porque assim, o aluno que está realmente no primeiro ano de cursinho, ou etc., é interessante que você faça muito mais questão do Enem, obviamente. Isso. Obviamente, por motivos óbvios. Mas às vezes o aluno já está no segundo, terceiro ano, caramba, eu bati o olho na questão, eu já sei o gabarito. Aí às vezes não adianta forçar tanto, né? A gente já é bom dar uma buscada em questões que se parecem com o Enem. Por exemplo, eu insistia muito para os meninos em física fazer a parte da UFMG, que é um vestibular que já morreu, assim, digamos, que faz um tempo que não existe, mas que é muito parecido com o Enem. Pega umas questões mais teóricas e não de conta, porque tem um aluno que tem dificuldade em física. Você que tem dificuldade em física na parte teórica, é um vestibular muito massa. O da UFRN também, que não existe mais, mas também é muito massa. Tem uma questão que eu mostrei para Samuel. Samuel, essa questão aqui caiu na UFRN em 2009, eu acho, 2007. No ano de 2022, caiu no Enem exatamente igual. Era uma questão igual. Então, às vezes, quando a gente busca, mas você tem que saber selecionar também. Não adianta você só fazer ITA, não sei o que. Não vai ser naquele nível. Sim. O Enem, e assim, linguagens, eu sempre comento com o Leonardo, linguagens é mais difícil da gente achar um vestibular parecido com o Enem. Então, por isso que eu acho que é mais interessante simulados em linguagens. Você está saturadíssimo das questões do Enem, muito mais simulados. Tem um outro vestibular, eu falo para Leonardo, que tem o da Unifor, que é muito parecido, da Unicristos, da UERJ também. Então, você saber o que você está buscando é interessante. E humanas, UERJ, Vassouras, eu mostrei para a Natália essa Vassouras, é muito parecido com o Enem, a parte de humanas. Eu fiz também, É muito, muito parecido. Então, você que quer dar uma diferenciada nas coisas, né? E assim, como é o segredo, não é nem o segredo, mas como é que qual dica vocês dariam para o aluno que quer evoluir muito em matemática, que quer chegar no 40 mais? Matemática. Faça o básico, eu acho. Faça o básico. Nessa questão, eu nunca... Assim, matemática, só no último ano, assim, que eu foquei mais em questões difíceis. Mas, tu sabe, eu nunca nem gabaritei matemática aqui. Eu não buscava tanto... questões difíceis. Eu fazia o básico. Tinha muita estratégia de prova na prova de matemática. Vamos supor, tinha questão que eu sabia... No Enem eu fiz isso, inclusive. Tinha questão que eu sabia fazer, eu sei que eu sabia fazer, mas eu sabia que ia demorar muito. Então não adianta você pegar meu ego, dizer, não, vou fazer essa questão, perder tempo e deixar uma de média aritmética pra lá, pronto, minha TRI lascou. Então eu tinha muita estratégia de prova. Tanto que no Enem desse ano tinha, acho que, a questão dos juros que foi anulada pela TRI. Eu sabia que eu sabia fazer ela em algum momento, mas ia ser muito demorada. Então ela foi a última que eu deixei. Não tive nem pressa de fazer ela, fiz as básicas, que eu sabia que me dá uma TRI bacana. Aquelas questões de projeções, aquelas questões de unidade, enfim, as questões bestas.
E aí depois eu ia pra cima. Porque eu acho assim, matemática você não precisa gabaritar. Eu não fui em busca de gabaritar matemática. Eu até tirava onda, eu vou gabaritar. Mas tipo, eu não ia em busca do gabarito de matemática. Eu ia em busca de ter mais de 900, pelo menos. Tirar, pelo menos, fazer uns mais de 40. Uma margem de segurança boa. Uma margem de segurança, assim. Gabarito foi uma consequência de, tipo, fazer o básico sempre. Aqui numa prova mesmo, acho que eu nunca fiz 45, nunca cheguei a gabaritar. Mas fazer o básico, aprender a fazer aquele básico, e quando você estiver confortável, você ir em busca de questões mais difíceis, você... E, tipo, eu não me prendia, vamos supor, como os professores faziam. A questão de conteúdo, às vezes eu ia muito por lógica. Juros, eu odiava juros, eu odiava usar aquelas fórmulas, então eu usava na mão, tipo, uma lógica assim que eu tinha. Então não prendia também a conteúdo de professor, porque eu achava que era maçante, era uma coisa difícil, você usar uma fórmula na hora lá. Você dizia, meu Deus, onde é que eu vou encaixar tal coisa, enfim. E também tinha fórmula que a gente decorava, que Samuel que me ensinou uma, que era a fórmula de tronco de cone, era tronco de pirâmide. Que caiu. E eu vi, Samuel, eu não vou decorar isso não, porque é mais fácil fazer proporção. E aí eu decorei, no instante fiz a questão. Então, tem coisas que você tem que ter estratégia na vida, dizer, não, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale, entendeu? Eu acho que é isso. É como ela falou, a prova de matemática, grande parte dela são conteúdos iniciais, básicos de matemática. Razão, proporção, funções, as funções mais básicas, Sim. no caso, função afim, função de segundo grau. A prova não vai ser toda de função seno e cosseno. Não vai ser toda de combinatória, não vai o ser amor toda de dos alunos. combinatória. Não vai ser toda de logaritmo. Me pergunta o que é uma permutação. Então, Arranjo. Maravilha de assunto. Pode continuar. Então é isso, é fortalecer essa base. Porque com uma base bem feita, você consegue acertar a maioria das questões, consegue, consequentemente, acertar as mais fáceis, porque são dos conteúdos mais fáceis, e consegue ter uma TRI boa. Então, primeiro é fortalecer essa base. Depois você parte para processo de lapidação, né? Você vê esses conteúdos, os detalhes, vê um detalhe específico de função logarítmica, que tem uma questão ali muito difícil. Vê um detalhe de função seno, tá entendendo? Então, mas também não entrem muito no detalhe de já avançar para um nível ITA. Nível aquelas questões de funções que às vezes caem na Unicamp. Você não precisa também disso. Tem aluno que quer fazer ITA, Unicamp, sem ter feito o básico, que é o Enem, teoricamente. Sim. Então, você tem que ter passado por essa carga enorme de questões do Enem para poder começar a tentar se aventurar em outro vestibular, eu acho, na minha opinião, né? No máximo tentar pegar vestibulares parecidos, como vocês falaram aí. É muito disso. E saber se organizar na prova. Eu tinha um problema muito grande de organizar meu cálculo. Então, muitas vezes eu me perdia fazendo ali meu cálculo, que era um detalhe bobo, totalmente aleatório. Então, a partir do momento que eu consegui organizar, tem uma lógica ali no rascunho também. Conseguir dividir o rascunho direitinho, para poder você conseguir voltar depois se precisar. Ou então, para não errar uma continha besta, uma multiplicação, uma soma, que é muito frequente. Então, ter essa organização é importantíssimo mesmo, para aumentar a quantidade de questões de matemática. E outra coisa que me ajudou muito nessa parte da conta era que eu passei o ano todo treinando, fazendo conta de cabeça. Tipo, multiplicação, que às vezes a gente faz na mão. Fredão, inclusive, gigante Fredão, falava muito sobre o cálculo mental. Que era tipo, multiplicar 24 por 9. Você multiplica 20 por 9, depois 4 por 9 e soma. Tipo, são coisas bestas, assim, que ajudam muito no tempo de prova. Eu não usei muito meu rascunho em questões de conta, porque eu treinei o ano todo isso, porque eu sabia que era uma dificuldade minha, que eu perdia tempo fazendo na mão e que às vezes eu errava fazendo na mão. Uma dica só importante também, pessoal, só te interrompendo, Nathalie. Você que está estudando todos os dias, tem que fazer esse cálculo mental, treinar o cálculo mental. Sim. Não é para usar calculadora. Estou estudando matemática, eu vou usar a calculadora. Não, tá errado. Não é nem você não vai levar calculadora. Pois é. Então, eu acho que essa parte de você treinar um ano todo, fazer questões de cabeça, se forçar mesmo, nem que depois você bota só para conferir, eu acho que é muito, muito importante. Muito importante, com certeza. Eu acho que é mais isso, né? Chegamos aqui já uma boa conversa. Acho que tá tranquilo. Estão mais leves. Tô de boa. Eu vou deixar aqui um espaço reservado para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Leonardo, gostaria de falar alguma coisa? Manda aí, Léo.
Bom, não só para agradecer aos dois, né, Potito? Com certeza. Em nome do faltou Aprova, agradecer, o agradecimento, né? Essas figuras inoxidáveis que agora estão do outro lado. Eu queria só saber, na condição de professor, porque agora vocês estão com assessorados. Vocês saíram de um lado, acho que é a pergunta final, né? Vocês agora estão com quantos aluninhos? 13. 13. Nathalie? 16. Como é que é essa experiência? Rapidamente, como é antes da gente se despedir, vocês aproveitam já para se despedir daí a gente agradece, claro, a participação de vocês aqui no nosso Aprovcast, mas, Sérgio, como é essa experiência? E tá do outro lado agora, tá ajudando jovens que também querem medicina. Como é que é essa experiência? É uma experiência muito boa mesmo. É uma responsabilidade enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante passar aquilo que você aprendeu ao longo dos anos de cursinho, que não serviu só para passar, mas também para você ensinar as outras pessoas ali o caminho. Então, está sendo uma experiência muito boa mesmo. Passar essas dicas como a da calculadora, que tinha aluno dizendo: eu vou fazer tudo na calculadora. Rapaz, faça isso não, que vai vai dizer dar que errado. vale a pena estudar linguagens também, né? Vale a pena, vale a pena. Então, Mas está sendo massa. tá sendo muito Legal. gratificante. E a senhorita? Eu acho que cada aluno que chega com história, passa um filme na minha cabeça, pelo menos. E, meu Deus, eu tava desse lado. Eu aperreava tanto meu assessor, assim. E tipo, eu pisava muito, coitado, de Potito, porque eu aperreava muito ele. E hoje em dia, quando alguém fala comigo, assim, não, eu falo, gente, eu era assim com o Potito. Mas, assim, eu acho que vocês olham, assim, passa um filme na sua cabeça. E até agora, eu não acredito que eu passei. Sinceramente, parece que... Porque é uma coisa muito longe de se pensar. É uma coisa que, na época da gente, era uma coisa muito distante de se alcançar. Muito. E hoje a gente tá desse lado, foi tudo muito rápido. E você olha as pessoas chegando aqui, primeiro ano de cursinho principalmente. É diferente, parece que você tá se vendo naquela situação de começar, passinho de formiguinha, de, tipo, vamos supor, imaturidades que você também tinha. E que você às vezes quer explicar para aquela pessoa que não é daquele jeito. Que, vamos supor, usar calculadora. Não existe usar calculadora. Que algumas coisas assim que a gente foi obrigada a apanhar para aprender, eu acho que a gente tenta falar isso de forma muito clara. Por exemplo, linguagens. Não estudava linguagem direito e esse ano eu boto todos para estudar, fazer lista, ver assunto, porque o que a gente errou, eu acho que a gente não quer para as outras pessoas. Isso. Então tanto que no dia do slide da apresentação para os meus alunos, eu falei, gente, coisas que eu não faria, nem se eu me odiasse de novo, eu não faria isso. Que aí também até questões pessoais, de amizades mesmo. Eu falei isso, que eu acho que aqui é muito fácil se perder. Porque tem muita gente que quer muita coisa com a vida, mas também tem gente que não quer. E como eu disse, no mundo chama muito. Então eu falo até de questões pessoais, de amizades, de família, que vai ter pai e mãe que não vai entender, que vai achar que tá jogando dinheiro no lixo, de emocional, como o Samuel falou. Então eu acho que você vai crescendo com aquele aluno também, de ajudar ele a crescer, alunos da nossa idade, ajudar eles a, tipo, chegar lá, mas, tipo, com a cabeça boa. Não sofreu o que você também já sofreu aqui. Então, é gratificante, de verdade. Agora fale que a melhor parte que tem é você gravar questões. Eu odeio gravar questões. Inclusive, quem vê minhas falecidas questões lá no YouTube, eu não gosto. Serão bom de as verdade, últimas. é É bom. horrível Eu gravar vou conhecer, questões. vou dar um dislike. Não, inclusive Deixa o o menino comentário. comentou lá, obrigado, viu como era o nome dele? Eu Tu não sei lembra? não, Um menino bem, ninguém Aleatório. sabe quem é, aleatório do Brasil, aí comentou, Do Brasil. elogiando. Eita! Olha, questão- Mas foi a blogueirinha. última, não gravo mais questão não. Grava, tá gravando, vai soltar. Tá soltando os conteúdos devagar, né? Samuel também tá participando. Loyola. Enfim, Leonardo também vai participar. A gente vai combinar de gravar umas questões. Tem muita coisa boa aí na prova, né? Pra esse ano. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o programa. Agradecer a Nathalie, grande referência ao professor Leonardo e nosso querido Samuel. E até o próximo episódio. Vamos trazer mais aprovados aqui, né, Leonardo? Simbora. Com certeza. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.